dos outros. A vida dele tá uma bagunça. Ele não tá nem aí com os problemas da sua casa. Mas cuidar da vida dos outros é com ele mesmo. Cuidado, seu fofoqueiro, sua linguaruda. Jeová tá te vendo e vai te amassar, sua língua grande. Cuida da tua vida, para de jogar pedra nos outros, perseguir os ungidos de Deus, fofoqueiro. É uns crentes miseráveis, língua grande, crente atribulado, tá endemoniado, cuida da tua vida, tira a trava do teu olho! Senão o Jeová vai passar a espada, vai se consertar, e depois vai pra ceia, na maior cara de pau, como se tudo estivesse bem, quer cantar indo lá na frente. Enquanto você cuida da vida dos outros, quem tá cuidando da tua vida, seu ordinário? Quem tá cuidando da tua vida, sua desocupada, sua crente desconcertada, quer botar tudo nos outros, mas põe na tua língua, corta a tua língua, senão o anjo vai cortar sua desconcertada, sua linguaruda! Fuja da fofoca, ao invés de fofocar, cante um louvor a Deus. Ele não quer orar, mas ele quer vitória, não quer se consagrar, mas ele quer vitória, não gosta de jejuar, mas ele quer vitória. E dentro da igreja ele é da turma da fofoca. Ele não quer orar, mas ele quer vitória, não quer se consagrar, mas ele quer vitória, não gosta de jejuar, mas ele quer vitória. E dentro da igreja ele é da turma da fofoca. Ele vem para a igreja só pra vigiar, só para observar a vida dos irmãos. O culto tá pegando fogo, tá que é glória pura, mas ele tá ligado é na murmuração. O pastor está pegando e ele nem aí, fica sentado no banco só de tititi. Está morto, enterrado espiritualmente. Se aqui tem desse crente, olhe pro lado aí. Se ele estiver fofocando, grite glória a Deus e avale o inferno com muita unção. Diga pra ele, irmão, se tu quer vitória, sai da turma da fofoca e vem pra turma da oração. Ele não quer orar, mas ele quer vitória, não quer se consagrar, mas ele quer vitória, não gosta de jejuar, mas ele quer vitória. E dentro da igreja ele é da turma da fofoca. Ele não quer orar, mas ele quer vitória, não quer se consagrar, mas ele quer vitória, não gosta de jejuar, mas ele quer vitória. E dentro da igreja ele é da turma da fofoca. Ele entra na igreja e já vem dizendo, irmão, você tá sabendo o que aconteceu? O que ele fala é tremendo, é absurdo, fala mal de todo mundo, parece que ele esqueceu. A Bíblia fala, antes de tirar o arqueiro do olho do seu irmão, tire a trave do seu. E também diz, não julgue pra não ser julgado, meu irmão, tome cuidado, vai cair na mão de Deus. O Deus que você vem abominar a fofoca, ele vai entrar na prova. Não mexa com o servo de Deus. Ele não quer orar, mas ele quer vitória, não quer se consagrar, mas ele quer vitória, não gosta de jejuar, mas ele quer vitória. E dentro da igreja ele é da turma da fofoca. Ele não quer orar, mas ele quer vitória, não quer se consagrar, mas ele quer vitória, não gosta de jejuar, mas ele quer vitória. E dentro da igreja ele é da turma da fofoca. Ele não quer orar, mas ele quer vitória, não quer se consagrar, mas ele quer vitória, não gosta de jejuar, mas ele quer vitória. E dentro da igreja ele é da turma da fofoca. Ele não quer orar, mas ele quer vitória, não quer se consagrar, mas ele quer vitória, não gosta de jejuar, mas ele quer vitória. E dentro da igreja ele é da turma da fofoca. Mentira, irmão, para esse negócio de fofocar, hein? Oi, gente. Hoje eu vim falar desses irmãos invejosos que tem na igreja, né? Ele não pode ver o carro do irmão que já fala, ai, como eu queria ter um carro igual desse irmão. Não pode ver a mulher do irmão que já fala, ai, como eu queria ter uma mulher igual desse irmão. Vai se converter! Vigia, irmão, que Deus não tá nesse negócio de inveja. Agradece a Deus pelo que ele te deu, irmão, e para de estar olhando as coisas dos outros. Para de estar invejando as coisas dos outros, a mulher dos outros, irmão.
Deus abençoe a sua vida e aguarde, porque temos novos vídeos aí vindo todos os dias. Deus abençoe vocês. Tenha dó, Jesus, tenha dó, Senhor. Prepare e leve aquele crente falador, mas tenha dó, Jesus, tenha dó, Senhor. Prepare e leve aquele crente falador. Se o pastor corta o cabelo e anda bem arrumado, sapato croma alemão e o seu terno importado, ele diz pra todo mundo: esse pastor é vaidoso e só quer andar arrumado. Tenha dó, Jesus, tenha dó, Senhor. Prepare e leve aquele crente falador, mas tenha dó, Jesus, tenha dó, Senhor. Prepare e leve aquele crente falador. Coitado do tesoureiro, já anda desconfiado. É prova de todo canto, calúnia de todo lado. Quer saber quanto entrou, quanto que o pastor gastou e quanto que ainda tem guardado. Tenha dó, Jesus, tenha dó, Senhor. Prepare e leve aquele crente falador, mas tenha dó, Jesus, tenha dó, Senhor. Prepare e leve aquele crente falador. Se o pastor comprar um carro, não precisa ser do ano, ele fica murmurando e também tá reclamando que o pastor pega o dinheiro da igreja e está gastando. Tenha dó, Jesus, tenha dó, Senhor. Prepare e leve aquele crente falador, mas tenha dó, Jesus, tenha dó, Senhor. Prepare e leve aquele crente falador. Se o pastor está pregando o seu sermão com uma alegria, ensinando a hermenêutica, também na filosofia, ele diz pra todo mundo: esse pastor é muito frio e só prega teologia. Tenha dó, Jesus, tenha dó, Senhor. Prepare e leve aquele crente falador, mas tenha dó, Jesus, tenha dó, Senhor. Prepare e leve aquele crente falador. Se o pastor gosta de fogo, tem poder e tem unção, tem o dom da profecia, o dom da revelação, ele diz pra seu irmão: esse pastor é barulhento, eu não vou ficar aqui dentro, pois Deus não é surdo não. E tenha dó, Jesus, tenha dó, Senhor. Prepare e leve aquele crente falador, mas tenha dó, Jesus, tenha dó, Senhor. Prepare e leve aquele crente falador. Se ele tem muito dinheiro, começa a falar demais, que o dinheiro está tão grande e não se acaba mais. Se ele não tem dinheiro, xinga até o Satanás. Só Deus que entende o crente, que sabe pra onde ele vai. Mas tenha dó, Jesus, tenha dó, Senhor. Prepare e leve aquele crente falador, mas tenha dó, Jesus, tenha dó, Senhor. Prepare e leve aquele crente falador. Quando chega o domingo na escola dominical, ele chama seu pastor e diz: eu tô passando mal. O pastor sempre legal, fazendo uma oração, manda ele reposar. Ele senta no sofá, esperando o Silvio Santos, o Gugu e o Faustão. Mas tenha dó, Jesus, tenha dó, Senhor. Prepare e leve aquele crente falador, mas tenha dó, Jesus, tenha dó, Senhor. Prepare e leve aquele crente falador. Quando Deus usa um vaso no meio da congregação, tem um que chama por nome, outro que estende as mãos. Ele olha para o irmão um pouco desconfiado: Deus está usando o vaso, é pra você, não é pra mim não. Mas tenha dó, Jesus, tenha dó, Senhor. Prepare e leve aquele crente falador, mas tenha dó, Jesus, tenha dó, Senhor. Prepare e leve aquele crente falador. Se tá frio ele não gosta, se tá vento ele se zanga, se tem chuva ele xinga, se tem calor ele abana. Ele não sabe o que quer, não sabe o que é que faz. É difícil esse crente, só Jesus que entende ele. Eu não quero falar mais, mas tenha dó, Jesus, tenha dó, Senhor. Prepare e leve aquele crente falador, mas tenha dó, Jesus, tenha dó, Senhor. Prepare e leve aquele crente falador. Vou terminar meu repente agradecendo aos irmãos. Sou um crente abençoado, mas preciso de oração. Me diga se é ou não, pra você morar no céu vai ter que se consertar, senão você vai morar de uma vez no Beleléu. Mas tenha dó, Jesus, tenha dó, Senhor. Prepare e leve aquele crente falador, mas tenha dó, Jesus, tenha dó, Senhor. Prepare e leve aquele crente falador, mas tenha dó, Jesus, mas tenha dó, Senhor. Prepare e leve aquele crente falador. Tema complicado, tema chato, tema polêmico, mas tem que ser abordado. Quem nunca foi vítima de uma fofoca? Quem nunca, mesmo que sem querer, acabou participando de uma e acabou magoando o irmão? Então a gente tem que tomar muito cuidado. E para tomar muito cuidado com relação a esse assunto que é tão delicado, a melhor forma é simplesmente ler a palavra de Deus, ler as escrituras, que elas nos revelam sobre esse assunto. Então vamos lá. A palavra
fofoqueiro tem uma expressão hebraica no Antigo Testamento que define muito bem ela. Fala que o fofoqueiro é aquele que... Olha a minha colinha. Fala que é aquele que revela segredos. Vai ficar pior. Tem uma definição que é aquele que é o traficante de escândalos. Então, o revelador de segredos, o grande revelador de segredos e o traficante de escândalos. O que o fofoqueiro faz? Ele pega uma informação privilegiada e acaba espalhando para todo mundo, e são pessoas que não tem nada a ver com a história e não tem a menor necessidade de conhecer tal história. E por que ele faz isso? Já se perguntou por que o fofoqueiro ele adora espalhar alguma coisa? Bem, eles caem no pecado da exaltação. A intenção do fofoqueiro jamais é prejudicar ninguém, jamais é magoar alguém com as suas palavras, se bem que assim acabam fazendo. Mas o seu pecado é pela exaltação. Eu tenho uma informação privilegiada, eu tenho conhecimento sobre tudo o que acontece sobre todos. E é o meu dever saber como é que o povo pensa, também colocar a minha opinião a respeito sobre tal assunto. Enfim, é o pecado da exaltação. Eu tenho poder, eu tenho informação privilegiada. E eles acabam caindo sim no pecado da fofoca. E qual é o conteúdo da fofoca? Geralmente não, gente. O conteúdo da fofoca é 100% negativo. É para falar defeitos, é para falar mal, é para falar falhas, é para falar sobre determinados momentos que aconteceram na vida de terceiros, que são vergonhosos, que são embaraçosos, e ele simplesmente espalha sem o menor respeito e sem autorização do dono da história, do dono do acontecimento, e é claro, com a versão dele, né? E o que a Bíblia fala sobre o fofoqueiro? Primeiro ele fala como Deus encara o fofoqueiro. Aí você vai abrir a sua Bíblia lá em Romanos, no capítulo 1, versículo 29. Sim, já no capítulo 1 de Romanos fala sobre o fofoqueiro. Olha só, eles são cheios de injustiça, malícia, avareza e maldade. São caluniadores e são aborrecidos de Deus. Ou seja, o fofoqueiro é aborrecido de Deus. Tem um livro na Bíblia, que é o livro de Provérbios, que é cheio de consequências, definições de pessoas que acabam espalhando, os grandes espalhadores de conversa, de informação, de conhecimento, seja lá o que for. Tá lá em Provérbios 18, no versículo 7, que a boca do insensato é a própria destruição, ou seja, a sua boca vai ser a sua destruição. A Bíblia é clara com relação a isso. O mesmo livro, no capítulo 16, no versículo 28, fala que o homem perverso, esse é famoso, o homem perverso espalha as contendas, e o difamador separa os maiores amigos. A consequência da fofoca sempre será separação, contenda, brigas, ou seja, só coisa ruim. Tá, e aí? Então vamos ao tema do vídeo, como lidar com o fofoqueiro. Gente, não tem A mais B, A mais C, A mais C. Se lida com o fofoqueiro, simplesmente, primeira coisa, sai de perto. Veio o irmãozinho falar pra você, crente, caramba, tu não sabe do que eu fiquei sabendo, eu tô chocada. Irmão, é parte do Senhor, mas, enfim, você não sabe do que eu fiquei sabendo. Sai de perto. Claro que não vai sair com ignorância, com grosseria. Sai de perto, troca de assunto. Ou então, se você tem mais intimidade com o seu irmão, se você tem aquele seu amigo que ainda Deus tá trabalhando nessa parte com ele, fala, olha só, em que eu vou poder ajudar a pessoa? Porque a pessoa que é mais interessada, porque a história é dela, não veio me procurar. Então, como que você quer que eu ajude essa pessoa? Então, irmãos, não tem A, nem mais B, nem mais. É sair de perto, trocar de assunto. Claro, como eu falei, de uma maneira respeitosa, sem grosseria. E se for íntimo seu, se for seu amigo, fala o que eu acabei de falar. Geralmente, o fofoqueiro ele faz uma coisa assim, meio que não parece que é pecado. Ele fala assim, nossa, eu não concordei com a atitude de tal líder,
que você acha? Porque a gente tem esse problema aqui. A primeira coisa, irmãos, enxergou algum problema na igreja, enxergou algo que você não concordou, vá direto ao responsável. Não saia espalhando, falando com A mais B, mas se mas fulano é meu amigo. Não, ele não vai poder resolver o seu problema. Quem vai poder resolver o seu problema é simplesmente o responsável sobre aquele assunto, sobre aquele acontecimento que você não concordou. Então não saia falando com ninguém, porque senão você pode cair no pecado da fofoca. Então vamos lá? Primeira coisa, sai de perto. Segunda coisa, troque de assunto, fale outros assuntos da Bíblia, evangélicos, assuntos melhores. Se você tiver mais intimidade, terceiro, se você tiver mais intimidade, fale com o seu irmão, olha, eu não vejo o propósito de saber dessa informação. E aí começa a conversar com ele aos poucos, devagarzinho. E quarto, sempre leve o problema para quem de fato pode resolver e dar uma solução para o problema que você conseguiu visualizar, conseguiu enxergar. Mas eu estou muito agoniado, eu tenho uma vontade enorme de falar com alguém porque tá... Ai, meu coração! Então fala para Deus, ora, porque é o único que vai poder realmente te ouvir. A Bíblia fala que maldito é o homem que confia no homem. Quem disse a você que essa pessoa pela qual você está falando concorda com você? Ela pode estar falando que concorda tudo na sua frente, mas depois por trás ela deve estar falando que não concorda com nada daquilo, ou seja, aí vira uma bola de neve, ok? Eu contei um segredo com uma irmã que é fofoqueira aqui. Essa igreja é fofoqueira. Eu vou embora, essa irmã língua de trapo. Sabe qual o segredo que ela teve a coragem de contar para a irmã? Que o marido dela estava fraquinho. Rapaz, o irmão, até eu, quando eu vi o irmão, a minha mente falava assim, lá o fraquinho. Você imagina os outros. O irmão era o fraquinho da igreja. O cara já não podia nem imaginar a igreja, coitado. E a irmã veio falar comigo, porque a outra irmã contou para todo mundo, contou. Aí a irmã veio reclamar comigo, né? Aí falar que ia embora. Eu falei, a senhora vai embora por quê? Por causa da fofoqueira, o senhor não sabe? Aí eu fingi até que não sabia. O irmão sabia. Eu sabia. Eu falei, não. Mas contou, irmão. Eu falei, meu. Eu falei assim, mas só para me voltar à cena do crime. Quem mesmo que contou para aquela fofoqueira, linguaruda, sem vergonha, língua de trapo? Quem contou para ela? Fala para mim. Ela falou, fui eu. Eu falei, então fofoqueira é a senhora. Como é que ela ia saber se a senhora não contasse? A senhora foi desabafar, contou para a pessoa errada, agora o fraquinho está na boca do povo. O tema da mensagem é o fofoqueiro e a fofoca. Diga para quem está do teu lado, o fofoqueiro e a fofoca. Então, fofoqueiro. Lê para ela aí e lê para ela um assunto aí. Preste atenção. Olha aqui. O pastor Jorge sonhou que o pastor Lúcio, o pastor Daniel e a Marta vão viajar para a Índia e Estados Unidos nos dias 27 de maio a 13 de junho de 2007. Pregarão a palavra de Deus e levarão livros, CDs e DVDs. Livros que serão vendidos e semeados também na vida dos líderes e pastores destas nações. Ore pela Cristina, Patrícia e Hélio, seus filhos e filhas. Ore pelo pastor Jorge, pois esta viagem é imprescindível. O custo da viagem será de no mínimo $5.000 ou R$13.000. Quem quiser contribuir, procure a Lore. Então tá aí, você ouviu isso. Agora vamos chamar uma daquelas pessoas. Chame uma daquelas pessoas. Ela ouviu um negócio e vai passar para frente. E vai contar para ela o que você ouviu. Conte para ela o que você ouviu. O pastor Jorge teve um sonho que o pastor Lúcio e mais outros pastores, que agora eu não lembro, eles falaram que, eu acho que eu nem lembro mais da história. Tinha uma história muito longa, sabe?
Só que foi tudo um sonho. Mas só que o pastor Jorge foi chamando alguém, mais outras pessoas. E quando, na verdade, ele ficou completamente perdido. Mas a verdade foi um sonho. Você entendeu alguma coisa? Um pouquinho. Você entendeu? Não. Tá bom. Agora vamos passar o outro. Vai lá agora. Pode chamar outra pessoa. Ela vai te contar um negócio que ela ouviu. Ela ouviu de uma pessoa, ela vai te contar. O que eu ouvi da irmã é que o pastor Jorge teve um sonho. Sonhou com o pastor Lucinho. Aí ele juntou todos os pastores da igreja, foi contar o sonho. Aí aconteceu uma coisa, mas é sonho. Aí várias pessoas deram palpite no sonho do pastor Jorge, mas foi tudo um sonho. Amém? Entendeu? Chama outros. Então ele ouviu um negócio, vai contar para você. Pode contar para ela. Eu vou contar que eu fiquei sabendo, né? Que o pastor Jorge teve um sonho, sonhou com o pastor Lucinho. E várias pessoas deu palpite sobre o sonho do pastor Jorge. Eu só fiquei sabendo disso. Então, segura agora aí. Chama outra pessoa. Como é que você chama? Pérola. Pérola? Pérola. Pérola. Quantos anos você tem? 15. 15 aninhos. Então conta o que você ouviu para ela. Ó, me contaram que o pastor Jorge teve um sonho. Que ele sonhou com o pastor Lucinho. E que tem um monte de gente falando sobre esse sonho, falando várias coisas. Foi o que me falaram. Tá bom? Tá bom. A outra pessoa, você ouviu um negócio, né? Conta para ele agora. Reinaldo tá aqui. Pode contar para ele o que você ouviu. Me contaram que o pastor Jorge teve um sonho. É isso? Eu não sei, você que ouviu. Foi isso. Aí sonhou que eu tive você te contaram E você teve um sonho. Teve um sonho. Um sonho. Isso. Que sonho? Tá nem sabe. Pode sentar lá. Agora eu vou ler para você, o pastor Daniel vai ler a primeira, o que foi lido para a primeira pessoa. Pode sentar. Não, o que houve? Vem cá, Reinaldo, falta você. O que você escutou? Vem cá. O que você escutou? O que você escutou da menina? Que você teve um sonho. Só isso. Só. Sonhou, eu sonhei. O pastor Daniel vai ler o que foi lido para a primeira pessoa. Não, pode esperar lá embaixo. Ele vai ler o que foi lido para a primeira pessoa. Olha. 5 minutos, olha as alterações que tiveram. Porque elas foram, vamos dizer assim, instrumentos para mostrar a nós como que as coisas podem chegar até a nós deturpadas. Porque nós muitas vezes nem prestamos atenção no que alguém nos conta. E se nós não tivermos vigilância, nós vamos passar para frente segundo a nossa análise. E as coisas vão tomar outro rumo completamente diferente do que na verdade eram. Então, de repente, você se torna uma pessoa que fala uma coisa que não existe fundamento algum, não tem base alguma, e nós estamos lidando com algumas fofocas. Então, vamos lá. Nessa aí. Olha aí. A primeira pessoa que ouviu, não por culpa, é porque nós não prestamos atenção mesmo no que alguém nos fala, e a pessoa que realmente é fofoqueira, ela também não quer saber muitos detalhes, quem falou, por que fez, de onde é a fonte, se é comprovado, ela escuta e já passa para frente. Olha o que foi lido para vocês, Reinaldo, vocês todos, olha o que foi lido para a primeira pessoa. O pastor Jorge sonhou que o pastor Lúcio, o pastor Daniel e a Marta vão viajar para a Índia e Estados Unidos nos dias 27 de maio a 13 de junho de 2007. Pregarão a palavra de Deus e levarão livros, CDs e DVDs. Livros que serão vendidos e semeados também na vida dos líderes e pastores destas nações. Ore pela Cristina, Patrícia e Hélio, seus filhos e filhas. Ore pelo pastor Jorge, pois esta viagem é imprescindível. O custo da viagem será de no mínimo $5.000 ou R$13.000. Quem quiser contribuir, procure a Loren. Você viu o que virou? Qual foi a última frase?
Pastor Jorge teve um sonho. Que sonho? Não sei. Que sonho? Ninguém sabia. Aí cada um iria falar o que desejasse. É assim que as coisas acontecem. Abre a Bíblia em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 10. Quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a sua língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. 1 Pedro 3, 10. Quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a sua língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Diga aí para quem está do teu lado, pergunte a essa pessoa, você é fofoqueiro? Você é? É verdade, graças a Deus. Responde para a pessoa. Não sou. Não sou. Se você for, você fala misericórdia, mas eu sou. O que o dicionário define como fofoqueiro? É um mexeriqueiro. Aquele que causa intriga, aquele que diz aquilo que não é verdade, porque não comprovou. Isso é mexeriqueiro. Fofocar, fazer fofoca, e conjuga-se com o verbo trancar, impedir a bênção de Deus, impedir que a verdade seja apurada, impedir que aconteça o que realmente estava programado para acontecer. A palavra de Deus compara a língua, esse pequeno órgão aqui, olha, à força de um cavalo. Compara a língua à força de um cavalo. Imagine que até hoje a potência de um motor é medida por essa expressão, a força de um cavalo. O carro tem 65 cavalos, que é o carro 1000 cilindradas, tem 75 cilindradas, tem 140 cavalos, tem 200 cavalos, a Ferrari tem 500 cavalos, é a força, e a Bíblia diz que a língua tem a força de um cavalo. A Bíblia diz que também a língua tem a força de uma fagulha. Vede os grandes incêndios, pode derramar gasolina aqui nesse púlpito aqui, olha, nesse carpete, que é todo sobre uma estrutura de madeira, uma estrutura de ferro, melhor dizendo, revestida de madeira. Pode jogar gasolina aqui o tanto que quiser. Pode jogar algo tão facilmente explosivo, mas se não tiver uma fagulha sequer, uma minúscula fagulha de fogo, a gasolina vai secar, vai evaporar-se e não haverá incêndio. Mas se tiver uma pequena fagulha, por menor que seja, aí vai acontecer aqui um incêndio, e isso aqui vai desaparecer, e as consequências serão imprevisíveis do que pode acontecer. A Bíblia compara a língua a uma fagulha. Vede quantos incêndios, quantas matas, quantas e quantas famílias foram destruídas por causa de uma pequena fagulha. E a Bíblia compara a língua também, a má utilização da língua, com o leme de um navio. Por maior que seja o navio, por um pequeníssimo leme, ele controla toda a direção daquele navio. Um navio que leva 200 carros, que leva 500 carros, um navio que leva cargas e mais cargas, containers e mais containers, que transporta minério, petróleo. A despeito do seu tamanho e da sua força, ele é dirigido por um pequeníssimo leme, que diz e que dá a direção para aquele navio. Essa é a comparação da língua. Olha algumas colocações sobre a língua, como que nós temos que tomar cuidado com o que nós ouvimos. Olha como que o nosso ouvido tem que ser como uma manilha. Quando você ouvir alguma coisa que você não tem certeza,
Você não pode passar para frente. Quando você ouvir alguma coisa que não tem fundamento, que não tem base, por isso que quando alguém vier te contar alguma coisa, você não deve passar para frente. Principalmente se for uma coisa negativa. Porque o seu ouvido, a Bíblia diz, examinai tudo, mas retente somente o que é bom. O que não presta, você deixa passar. Deixa o seu ouvido ser como uma manilha. Entra aqui, sai e vai-se embora. Porque hoje você pode estar vivendo uma fofoca contra a sua vida, uma intriga lá no trabalho, no casamento, uma intriga dentro da igreja, uma intriga na família, uma colocação que alguém fez para você, e você está irado com uma professora na escola, você está sem amizade com um parente seu, está sem amizade com uma vizinha, está sem amizade com um colega de serviço, está revoltado com alguém que falou alguma coisa a seu respeito, de repente seu casamento está sofrendo um grande baque, seu casamento está sofrendo um grande abalo por causa de uma fofoca, o que alguém disse num salão de beleza, o que alguém disse para você lá no trabalho, disse na igreja, disse na rua, disse em uma oficina. Uma vez alguém falou com o meu irmão estava com o carro dele na oficina, ali no bairro Santa Cruz, e meu irmão encontrou um amigo dele que estava também arrumando o carro, e meu irmão não vinha à igreja, ele tinha vindo uma vez na igreja, a Igreja Batista da Floresta, uma vez, e quando ele estava ali, foi pegar o carro, e levava a esposa dele, a Antonieta, levava a Tatá até o culto. Então ele não tinha, vamos dizer, barreira nenhuma contra a igreja. Então ele estava lá na mesma oficina, e ele encontrou o amigo dele, e veio o assunto, durante a conversa na oficina, enquanto os dois aguardavam a entrega do carro, veio um assunto de que ele estava levando a esposa para um culto na Igreja Batista da Floresta. O assunto entre os dois donos dos carros aí na oficina. E esse amigo do meu irmão, o Zinho, que não era evangélico, que não ia à igreja, o máximo que fazia era levar a esposa na porta da igreja, e tinha uma vez, somente uma vez, tinha entrado no culto. E estava pensando até em ir mais vezes à igreja. Aí esse amigo disse, sua esposa está indo naquela igreja lá do Colégio Batista? Aquele pastor, ele tem muitos motéis. Aquele pastor, ele tem uma rede de motéis em Belo Horizonte, no Brasil. E ele explora os outros com isso, com esse dinheiro dos motéis. E no domingo fica na igreja. Meu irmão escutou aquilo e ele se decepcionou. Ficou arrasado com aquela palavra. Então o pastor é uma pessoa que faz isso, é uma pessoa que tem os motéis, explora motéis. Ah, nunca mais. E não vou deixar minha esposa ir à igreja. O meu irmão me contou. E disse, olha Jorge, eu não quero mais, você não leva a minha esposa, eu não vou mais nessa igreja, porque o pastor é isso, é pilantra, ele abusa dos outros, ele faz isso, faz aquilo. E eu falei, olha, mas ele não tem prova disso. Não, mas ele falou na oficina, as pessoas ouviram. Então eu fui conversar com o meu pastor, que era o pastor Glaico. Fui falar com ele, pastor, uma pessoa falou isso e isso, e eu já tenho o nome da pessoa que falou, eu já tenho onde ela trabalha, e ele disse que o senhor tem isso, tem aquilo, que o senhor explora e tal, tal, tal. Ele disse, Jorge, se você quiser, eu te mostro os imóveis que eu tenho, e eu não tenho nada disso. Se você quiser, converse com a minha esposa, fale com ela, chame o seu irmão, pode olhar em qualquer cartório em Belo Horizonte, se eu tenho algum motel, pode, se você quiser eu faço isso. Mas se você não quiser, tudo bem. Eu falei, mas esse moço trabalha nessa loja de azulejos e tal, e falei o negócio, ele é gerente, esse que falou com meu irmão é gerente de uma grande empresa na Avenida Paraná, uma dessas lojas de ferragens Pedro II, Casas Paraná, uma das maiores casas aí, falou ali na Avenida Paraná, melhor dizendo. O pastor Glaico falou, eu estou precisando de ir nessa loja, porque eu sou um dos maiores compradores nessa loja para a construtora e para a igreja, para o sítio,
Vamos lá. Vamos lá, agora eu faço questão de ir lá. E nós fomos lá nessa loja, que eu não me lembro o que é, Rei das Luzes, é um desses negócios assim. E nós fomos. Quando nós chegamos lá, eu liguei para o meu irmão, para ele ir também. Trabalha no Mendes Júnior, para ele ir. E meu irmão chegou lá, e o gerente estava lá, que fez a fofoca do meu irmão. E meu irmão se aproximou comigo, com ele, e me apresentou a ele e disse: esse aqui é meu irmão, que é um jovem pastor lá na igreja. Quando ele falou isso, o sujeito perdeu a cor. Já perdeu o controle. E o pastor está aí, que você falou que ele é dono de motéis. E a Igreja Batista da Floresta é uma das maiores compradoras aqui deste lugar. E ele quer conversar com você e conversar com o dono da empresa. Que você usou o nome dele publicamente e você vai ter que provar o que você falou. Meu irmão, o sujeito perdeu a cor, pediu perdões, pediu misericórdia, falou com meu irmão que não era verdade, e foi uma confusão. Fui embora e deixei o gerente pedindo lá, pelo amor de Deus, para não falar nada, que ele ia perder o emprego. Olha aí a fofoca. Olha o problema que pode trazer uma fofoca. E se o pastor é estourado? E se ele vai lá e dá um tiro nessa pessoa? E se ele vai lá e agride? O que não é próprio dele. Mas vamos dizer quantas pessoas estão hoje mortas. Olha o que diz o texto que acabamos de ler. Quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem malignamente, dolosamente. Olha, algumas pessoas escreveram sobre a língua. Por que vigiar? Porque a língua mata mais homens do que a espada, mais homens do que a guerra. Fizeram uma pesquisa na América do Norte, na Europa, fazendo uma pesquisa nas penitenciárias. Por que que as pessoas mataram? Por que é que as pessoas agrediram? Por que é que as pessoas esfaquearam? E cometeram atos e delitos que geraram em mortes, geraram cadeias, penas penitenciárias, destruição. Mais de 500 mil pessoas estavam presas porque alguém falou com eles alguma coisa que não devia ser dita. Mais de 500 mil pessoas estavam presas e condenadas. Eu fiquei impressionado com esse número. Pensei, deve ser um exagero. Mas não é exagero. Tem penitenciárias que têm 10 mil pessoas, outras têm 15 mil, outras têm 7 mil, outras em toda a Europa, presos. Por quê? Por causa da fofoca. Famílias, casamentos, sociedades, mortes, suicídio. Olha outra frase. A língua é úmida, por isso é que ela é mais propícia a escorregões. A língua é úmida. A língua é escorregadia. A língua exige que se tenha uma saliva. Olha, o órgão seu mais lubrificado é a língua. Então, por isso é que as pessoas escorregam tanto no falar. Temos que vigiar, temos que falar com Deus, temos que ouvir as coisas e não passarmos para frente. Temos que analisar, sabemos as fontes, vemos realmente se aquilo que ouvimos tem valor, tem fundamento, saber quem falou, se o que falou é verdade. Eu sofria muito quando as pessoas falavam de mim. Sofria muito porque eu queria ir atrás. Eu chegava perto da pessoa: olha, você falou isso de mim num salão de beleza, você falou isso de mim em tal lugar. E a pessoa dizia: não, eu falei, mas porque eu ouvi de fulano de tal. Eu dizia assim: mas que fulano de tal é esse? Quem é essa pessoa? Aí ia lá saber. Vocês viram aqui uma frase desse tamanho que é dita em 1 minuto, um assunto de 1 minuto. O que redundou? O pastor Jorge teve um sonho. Agora a pessoa vai completar o que desejar. A pessoa vai falar o que desejar. Elas não têm culpa, eles só foram instrumentos aqui para mostrar como é perigoso.
Né? Se alguém me contar também alguma coisa, vocês viram, alguém disse que as pessoas estão agora falando sobre o sonho do pastor. Subir com um saco de penas em um monte, em uma montanha, é a coisa mais simples. É a coisa mais simples. Soltar essas penas em uma montanha é a coisa mais elementar. Qualquer criança faz isso. Mas ajuntar estas penas depois, impossível. Nenhum de nós vai conseguir ajuntar essas penas. Nunca mais. Nunca mais. Muitos aqui moram em prédios. Muitos moram em conjuntos habitacionais. Muitos moram em lugares onde tem várias famílias no mesmo lote. Então tem que haver uma vigilância muito grande com o que se fala, com o que se escuta, não é verdade? Porque senão as coisas vão trazer consequências que eu não posso nem imaginar. Consequências terríveis para a vida, consequências terríveis para a família, na escola. Falaram aí na porta de escola, o que as pessoas dizem de professores. A professora ali é bruta. Aí a pessoa já acrescenta mais uma coisa. A professora ontem humilhou as crianças. Aí alguém já acrescenta alguma coisa. Você sai de férias com uma família que você não tem relacionamento, não conhece você, a pessoa faz um julgamento da sua vida, do seu comportamento lá de férias, comenta do lado de fora, faz um julgamento precipitado da sua vida, dos seus filhos, julgamento precipitado da esposa, do marido, o julgamento precipitado do vizinho da direita, da esquerda, um julgamento precipitado do marido da outra. Então eu ia atrás para querer saber o que alguém falou, eu ia atrás para querer saber o que alguém pensou. E aí eu não falei isso não, quem falou foi fulano. Aí eu ia atrás do fulano, não fui eu quem falou, não fui eu quem disse foi ciclano. E esse negócio de fulano, ciclano, beltrano, já é uma linguagem aqui de Minas Gerais, que ninguém sabe quem é. Então, a vigilância com respeito ao que se fala, é algo que tem que ser levado a sério. Os dentes podem ser postiços, a língua não. Então a língua, você não tem língua postiça. A língua é a única mesmo que você tem. Não existe transplante de língua. Não existe língua de plástico, língua não pode se adaptar a uma língua de porco, uma língua de boi, uma língua de qualquer animal. Não se adapta a nós. Não tem prótese mais para a língua, mas para os dentes tem. Os dentes você pode trocar, os dentes você pode implantar, você pode ter uma dentadura. Então muitas pessoas cuidam dos dentes. Cuidam muito dos dentes, mas não cuidam da língua. Então o fofoqueiro é aquela pessoa que fala alguma coisa sem fundamento. E a partir de hoje, você vai ter uma mudança muito radical nisso. Você nunca mais vai esquecer. Amanhã lá no seu trabalho, você vai comentar isso. Você vai dizer: ontem o pastor Jorge lá na igreja leu algo de 1 minuto a leitura. 1 minuto. A maioria dos casos são 5 minutos. Isso aqui foi uma leitura de 1 minuto. Pode ler que vai dar 1 minuto. A maioria dos casos que nós ouvimos são 5 minutos. Você viu aqui algo, foi um fato que passou em 1 minuto. Então se você escutar 10 minutos, se 1 minuto levou a pessoa a gravar muito menos detalhes, se 1 minuto levou a mente de quem ouviu a gravar pouquíssimos fatos, imagine uma conversa de 5 minutos. Imagine se alguém tivesse conversado com você 5 minutos. Imagine 10 minutos, né? Pois é, imagine, o que você ouviria? O que você passaria para frente? O negócio, esse sonho ia virar uma armadilha, ia virar que eu sonhei com a mulher não sei de quem, ia falar que eu sonhei com o marido de quem. O meu sonho a pessoa iria determinar. Porque de uma frase de 1 minuto, sobrou que o pastor sonhou. Pela manhã, foi lido esse texto, sabe o que sobrou? Que eu precisava de $5.000. Quem estava aqui pela manhã? Pela manhã sobrou que eu precisava. O pastor Jorge está precisando de $5.000. Eu não ganhei, não, ninguém deu $5.000, viu? Mas sobrou só isso, não foi sonho,
Eu não iria viajar com ninguém, não iria para a Índia, não iria para a Europa, não iria para os Estados Unidos, não iria esposa de ninguém, eu não estaria levando material para dar, para distribuir, eu precisava de $5.000. Então, olha, a última pessoa que falou, o pastor está precisando de dinheiro, precisa de $5.000. Então vamos ter uma vigilância grande dentro de casa. Vigilância quando nós falamos com os filhos, vigilância quando falamos com a esposa, vigilância quando se fala com o marido, porque quem quer, não é para todos não, olha, quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Nada é tão aberto por engano como a boca. Quem já abriu alguma porta por engano? Eu fui viajar uma vez e fiquei na casa de um amigo meu. E é terrível ficar hospedado na casa das pessoas, porque eu já fiquei pregando 3 noites fora, cada dia em um lugar. E em uma casa, o banheiro era do lado esquerdo, a porta. Na outra casa, o meu quarto era do lado direito, o quarto de hóspede. Na outra, então, eu tenho que me posicionar. Todas as vezes, como eu viajo muito, vou para muitos hotéis, eu tenho que me posicionar onde eu estou. Se é do lado direito ou do lado esquerdo. Sempre eu faço isso, porque senão eu bato a cabeça, né? E bater a cabeça para mim é um negócio muito ruim. Não tem amortecedor, já bate direto. Então eu me posiciono. E um dia eu fiquei em uma casa que o quarto que eu estava era do lado direito. E no outro dia eu estava no quarto do lado esquerdo. E eu fui ao banheiro. E quando eu saí do banheiro, eu entrei no quarto do casal. E eles estavam na cama, conversando, batendo um papo, né? Ali, namorando, e eu abri a porta. E eu fiquei morto de vergonha, fechei. E eu fiquei completamente mal, não sabia o que fazer, porque pareceu que era propósito. Mas não era. Tem coisas que você não consegue explicar. Pastor César estava me contando hoje, pastor Jorge, me ajude em oração, porque ontem eu falei um negócio numa pregação que eu nem lembrava de fato algum, mas a pessoa entendeu. Então eu falei com o pastor César, fique tranquilo, às vezes a pessoa entende o negócio, ele falou, nem dormi à noite, entristeci uma família, entristeci as pessoas, porque eu expliquei para eles que eu não sabia, que eu não pensei naquilo. Eu falei um negócio e eles pensaram que eu falei porque eu soubesse. Eu estou magoado, estou entristecido. Pastor César falou comigo, ele já não tem uma saúde 100% e ele ficou muito triste, dormiu mal à noite. Pela manhã, a primeira coisa que ele me falou foi isso, para falar com a família, que me parece está até me ouvindo agora. Por quê? Porque nós abrimos portas, muitas vezes sem nenhuma orientação. Eu abri essa porta, eu perdi a liberdade. Eu fui dormir, mas não foi a mesma coisa. Então a gente abre portas. Você já abriu porta de escritório, de consultório, porta de carro, erradamente. Um dia eu estava abrindo a porta de um carro, tentando abrir. E o sujeito chegou e falou assim, ô moço, o que é isso aí? Eu falei assim, eu que te pergunto. Qual o problema? Ele, qual o problema o quê? Você está mexendo no meu carro aí, meu? E aí, vai tirando a mão? Eu falei, não, por quê? Você, que você... O carro meu era o outro, que estava do lado, a mesma coisa. Eu falei, amigo, me perdoe. Ele falou, o seu deve ser o outro, aperta o controle, meu. Isso aí é meu, se eu não estou aqui, você arrebentava a minha chave, minha porta. Eu falei, não, calma, não sou ladrão, meu carro está do lado, foi engano. Então nós abrimos portas muitas vezes e dá para consertar, mas muitas vezes abrimos a porta da língua, da boca e não dá para consertar. Você quer ver? Quem aqui já sofreu dano? Quem aqui já foi alvo de uma fofoca, de uma inverdade que te entristeceu e você foi prejudicado por uma falácia, por algo que não era verdade a seu respeito? Levante a mão. Olha aí, 90%, 99% das pessoas já foram prejudicadas. Foram prejudicadas. Deus é tão bom, mas tão bom, tão maravilhoso comigo,
que uma vez eu era um garoto, novo, menino. Eu estava brincando com uma menina chamada Ana Zilda, que morava no mesmo lote que nós, eram 5 famílias no mesmo lote. E eu estava com uma menininha de uns 9 meses, 10 meses, chamava Ana Zilda. Eu sempre gostei de criança, sempre admirei as crianças, sempre, desde garotinho, eu era um garoto lá do lote, menino de 10 anos, eu estava com essa menina, sentado assim com ela, no colo, na rua Saí 117, no bairro Concórdia. Mais tarde mudou para a rua Professor João Batista, ao lado daquela igreja Senhora das Graças. Eu era ainda naquele lote, eu era um menino, sardento, jornaleiro, engraxate. Eu estava brincando com essa menina, Ana Zilda, e a mãe dessa menina e o pai trabalhavam na Coca-Cola, maior confiança em mim. Eu tinha uns 10 aninhos, chamava lá, vem Jorge, brinca com a menininha. E eu brincando com a Ana Zilda, que hoje pode estar até me ouvindo, deve ser uma mulher casada, já mãe de filhos, é a mãe dela, Dona Sebastiana, não esqueci, tá vendo? Senhor Antônio, se alguém escutar, fale com eles. E eu estava assim, brincando com a menininha, fazendo o que ela estava aprendendo a falar, e fazendo assim na boca dela, e eu falava as coisas emboladas para a criança repetir, e a menininha, uma mulher chamada Dona Lourdes, que morava no fundo, veio e falou com a mãe da menina, tira essa menina da mão do Jorge, ele está ensinando a menina a falar palavrões, ele está ensinando essa criança coisa errada. E veio a mãe como uma onça, e essa mulher, de longe, Dona Lourdes, apontando, aquela mulher nervosa, tira, e a mãe veio, eu tinha 10 anos, eu estava sentado, ela tomou a menina da minha mãe e falou, moleque sem vergonha, nunca mais deixo a minha menina com você, sem vergonha, vou contar para o pai dela, para o Antônio, quando ele chegar. Eu tinha 10 anos, gente, eu era um menino, eu era um garotinho, sardento, tupetinho. Naquela época o barbeirinho chegava para cortava o cabelo, passava navalha, só deixava o tupete. Quem lembra dessa época? Era a época da vaquinha, que ia vender leite na porta, a gente ia lá com a garrafa. Olha, até choro aqui, porque eu não tive reação, não tive defesa, eu não pude me defender. Foi tão agressivo o negócio, que a partir desse dia eu não me aproximei de mais nenhuma criança. Toda vez que a Dona Sebastiana, eu passava por ela, e o barracão dela era exatamente o da frente. Eu tinha vergonha de passar, porque a notícia espalhou que eu estava ensinando coisas erradas para a menina. E cada um acrescentou uma coisa, e de repente eles até falaram que eu estava estuprando a menina. E começaram a falar as coisas e falar, e cada um aumentava, e eu comecei a ficar com vergonha no mesmo lote. Imagine eu com 10 anos, um negócio desse, aí dessa época em diante eu me afastei de crianças. Eu não quis mais chegar perto de crianças. Eu não chegava mais. Menina vinha, menininha gostava de mim, a menininha pulava na janela quando me via. Gatinhando, queria ficar, e eu corria dos meninos. Um dia na igreja, ouvindo uma pregação quando eu tinha 19 anos. Então eu fiquei 9 anos sem me aproximar de crianças. 9 anos sem tocar em crianças. Por causa daquela acusação falsa que eu não tive como me defender. Não tinha a palavra de uma mulher idosa contra a minha palavra. Uma palavra de um jovem, de um menino. E ela pode ter interpretado o que ela desejou, porque eu estava realmente falando coisas complicadas. Eu estava falando coisas que não se podia entender. O que ela fez foi fazer um comentário precipitado. O que ela fez foi me julgar, sendo que eu, desde garotinho, nunca gostei de palavrão. Nunca gostei de nada. Por isso que Deus me usou para escrever o livro Bênção e Maldição. Sei disso. E ali eu passei a ficar rejeitando as crianças. Um dia, ouvindo uma pregação na igreja, o pastor disse, hoje é um dia que você vai pedir a Deus aquilo que o diabo roubou da sua vida. Mais tarde essa Dona Lourdes veio a morrer, e eu fiquei sabendo que, pelo meu comportamento, essa Dona Sebastiana, que em nome de Jesus pode estar me ouvindo, ela ou o marido dela, eles me pediram perdão, falaram, Jorge, essa mulher é muito fofoqueira, essa mulher ela faz muitas intrigas no lote,
pode brincar com a menina, mas nunca mais eu brinquei com a Ana Zilda. Nunca mais brinquei com essa menina, nunca mais. E 9 anos depois, um pregador foi na igreja, agora eu era convertido. E ele disse: Deus está restaurando os seus sonhos. O que é que o diabo tomou de você, que te magoou 9 anos, que te magoou há 9 anos? Hoje é o dia que Deus vai devolver para você isso. Deus está te dando a vitória. Vem até o altar. E eu era um jovem, 19 anos, eu saí e vim até o altar. E o pastor, lá na Igreja Batista da Floresta, Levi, pôs a mão na minha cabeça e disse: eu te abençoo, jovem. E o que o diabo tomou naquela questão da criança, Deus está te devolvendo. E Ele vai trazer as crianças até você. E onde você entrar, todas as crianças irão correr para você. Todas as crianças terão uma afeição por você indescritível. E isso será comentado em todo o mundo. Crianças de todas as raças, línguas e nações virão até você. E a partir daquele dia, as crianças começaram a correr para mim. E até hoje, em qualquer lugar onde eu estou, seja na África, seja nos Estados Unidos, seja na Europa, seja nos países da América do Sul, todos eles eu já fui, onde você nem imagina, nem possa imaginar, as crianças inglesas largam os pais, vêm para perto de mim, que na igreja vocês veem, muitas vezes sem eu dar uma bala para elas, porque Deus quebrou a maldição. Jesus Cristo desfez a obra de Satanás por causa de uma fofoca com meu nome. Eu fiquei 9 anos sofrendo. O meu irmão demorou mais 6 meses para ir à igreja, só por causa de uma fofoca. Graças a Deus que ele entrou, ouviu a palavra, se converteu, hoje é diácono aqui na igreja, sua esposa, uma mulher abençoada. Então eu sei que muitos de vocês foram alvos de palavras malignas. Outra coisa, olha, é impressionante como algo tão leve como a língua seja tão difícil e pesada de carregar. É impressionante como a língua é um dos órgãos mais leves do corpo, fisicamente, matematicamente, mas é um dos órgãos mais difíceis de carregar. Mais difícil de carregar do que um fêmur, mais difícil do que carregar do que uma omoplata, mais difícil de carregar do que um crânio, mais difícil de carregar do que um braço, mais difícil de carregar que uma mão, é a língua. Muitos não conseguem carregar a língua. Muitos não conseguem dominar a língua. Dominam a mão, dominam os olhos, dominam os pés, mas não conseguem dominar a língua. Alguém escreveu sobre isso. A língua maldizente, ela é comparada à orelha do ouvinte que dá crédito. A língua e o ouvido, a língua do maldizente e o ouvido do fofoqueiro se equiparam em leviandade quando são mal utilizados. A língua e o ouvido fazem um perfeito par de situações levianas. A língua e o ouvido. Eu estou para amanhã chamar uma professora da escola do colégio. Amanhã eu vou chamar uma professora do colégio Batista Getsemane e vou adverti-la pela língua dela. Ela falou numa sala que eu só visito pessoas ricas. Ela disse, alguém falou assim: vou pedir o pastor Jorge para me visitar. Aí ela disse: se você não é rica, se você fosse rica, o pastor Jorge iria te visitar. Agora é uma pessoa que eu já fui separar a briga dela com o marido de madrugada. É uma pessoa que eu já fui na casa dela e que eu já ajudei e ajudo. Só para você ter uma noção como é que a língua é terrível. E a pessoa que fez,
que disse que ia me pedir para ir na casa dela, é uma pessoa que me ama muito e acredita em mim como um profeta de Deus. Acredita em mim como uma pessoa que vai entrar na casa dela e vai orar e vai abençoar e vai haver uma transformação. Quando ela comentou isso, comentou com a maior satisfação e com a maior alegria. Ela falou: pode esquecer, o pastor só vai na casa de gente rica. Eu visito umas 3 famílias por semana. Pessoas que estão passando por enfermidades, pessoas que estão passando por lutas. E eu visito com o pastor Daniel, com o pastor Eliener, com o pastor César. Eu visito com Isabela, visito com vários pastores da igreja. Eu chego e digo: vamos fazer 3 visitas agora. Vamos visitar 3 pessoas que estão carentes. Eu pego os nomes, não dou conta de visitar todo mundo. São visitas objetivas, rápidas, que eu nem ponho terno para ir, vou com a calça que eu estou, com a camisa que eu estou. E então eu vou mandar amanhã essa menina, essa professora, conversar com o pastor Daniel. Eu vou mandar ela repetir diante das mesmas pessoas o que ela falou. E ela vai ter que repetir, provavelmente ela vai ser demitida. Por quê? Porque não se fala isso de um pastor. Não se fala sem ter consequências. Não se pode soltar um negócio desse, porque outras pessoas podem acreditar. E pode causar uma impressão de que o pastor está atrás do dinheiro das pessoas. O pastor Márcio Valadão teve um infarto há poucos dias atrás, e ele quase morreu. E o que muitas vezes pode gerar isso? São coisas contra a vida de um pastor, que vão sendo ditas e soltas e malditas, que se tornam depois coisas difíceis para se restaurar uma saúde. Graças a Deus que o meu amigo pastor Márcio teve a sua saúde restaurada. E o pastor Jeremias Pereira, quando da doença da esposa dele, quanta fofoca com o nome dele, quantas acusações contra o nosso amigo pastor Jeremias Pereira, quantos comentários precipitados, quantas pessoas falaram coisas indevidas dele, entristecendo 4 anos cuidando da esposa, com câncer, 4 anos certamente se privando de muitos e muitos passeios, muitas conferências, de intimidades, porque a mulher Ana Maria é uma mulher de Deus, e a fidelidade do Jeremias, e mais tarde ele veio a ter uma direção de Deus para casar com uma pessoa que já tinha afinidade com os filhos, exatamente porque foi um instrumento de Deus no período de doença da esposa. Aí pessoas vieram dizendo que ele já tinha relacionamento com essa pessoa. Uma mulher aqui dentro, olha, aqui dentro da igreja, aqui nesse lugar, eu repreendi uma mulher, diaconisa da Igreja Batista de Lagoinha, que veio falar mal do pastor Márcio Valadão ali comigo atrás. Falou: eu estou saindo da Lagoinha e vindo para Getsemane por causa disso, disso e disso e disso. E eu sabia que era mentira. Falou: a Ana Paula foi para os Estados Unidos, foi para a Austrália, foi para não sei aonde, para gravar CD, mas é mentira, ela está grávida do noivo dela. E eu falei, e a mulher me contou e disse: eu estou saindo para vir para aqui por causa disso. Eu falei: olha, eu te repreendo em nome de Jesus. E eu conversei com a Ana e conversei com o noivo dela. E não tem nada disso, ela está indo para dedicar a vida ao Senhor mesmo. E ela não está grávida, ela está nos Estados Unidos, e eu vou aos Estados Unidos 4, 5 vezes por ano. Ela está lá para cantar para Jesus, para aprender, para voltar e ter uma vida limpa na presença de Deus. E a mulher falou: ah, você está puxando saco do pastor Márcio. Ela foi para ganhar neném. Não foi. E a Ana voltou sem o neném, cheia do Espírito Santo, reunindo milhões de pessoas aí, olha. Isso foi algo que ficou notório. É notório a unção que tem na vida dessa menina, dessa pastora Ana Paula Valadão. Mas são fofocas, coisas que acontecem. Então, quer dias felizes? Quem ama a vida e quer ver dias felizes, refreie a língua do mal. Em nome do Senhor Jesus, nós vamos orar, nós vamos colocar a nossa vida nas mãos do Senhor, e você vai curvar a sua fronte, e Deus vai
livrar você também do fofoqueiro. Deus vai fazer de você uma pessoa mais sábia no seu falar. Deus vai fazer de você uma nova criatura no falar. E você vai tomar uma atitude nova diante das fofocas. E Jesus Cristo te trouxe aqui para te melhorar. Ele te trouxe aqui para te ungir. Ele te trouxe aqui para te renovar. Você vai ser uma pessoa mais abençoada. Você nunca mais vai esquecer disso. Você viu que são pessoas honestas, íntegras, que vieram aqui à frente. E você vê que são pessoas que pela própria capacidade mental não conseguem gravar, absorver. Imagine uma pessoa maligna. Abre suas mãos assim, eu vou orar por você. Deus te trouxe aqui para você perdoar quem fez fofoca com seu nome. Deus te trouxe aqui para você ser renovado. Eu contei o nome dessas pessoas, citei aqui, não é para você nem fazer nenhum comentário, é só para ilustrar, senão você vai falar lá, o Jeremias, o pastor Jó citou você lá e tal, é verdade isso? Pá, você vai mexer no negócio, não precisa mais, só estou ilustrando para você ver como que não há misericórdia, como que as pessoas falam, né? Sem querer, falam, e como que nós podemos sofrer. Essas irmãs que vieram aqui à frente, obrigado, vocês foram instrumentos de Deus aqui, para que haja uma mudança em nossa vida, na igreja. Eu contei pela manhã, Roberto Marinho fez algumas coisas que não devia ter feito, foi disciplinado, foi cortado o salário dele, ele tem um salário, uma ajuda de custo, mas algumas pessoas fazendo fofoca, coisas que foram tratadas, disciplinadas. O Roberto compareceu diante de mim, do Marquinhos, do pastor Lúcio, do Ministério de Louvor, pediu perdão, se humilhou, se quebrantou. As pessoas que estavam ali perdoaram os atos dele, atos feios, atos ruins, e ele foi perdoado, foi disciplinado, ficou impedido de subir até o altar, não subiu ao altar, e algumas pessoas continuaram conversando. E há poucos dias atrás, eu fiquei sabendo que estava havendo uma fofoca, que o Roberto tinha feito coisas erradas, e que eu estava levando o Roberto para a Europa, premiando-o para ir aos Estados Unidos. Não, é fofoca. Eu fiquei sabendo, o Jeff falou um negócio lá na escola, que eu estava gostando do Roberto, assim que eu gosto do Roberto, eu repreendi o pastor Jeff. Falei, não se fala isso numa direção de ministério de louvor, não é costume isso. Você pergunte antes, converse comigo. Não, pastor, me perdoa, eu não quis falar nessa maldade, não quis. Então não fale. Na próxima reunião você põe em ordem isso. É na luz, as coisas de Deus são na luz, não pode ter dúbia interpretação, não pode pensar que o pastor está passando a mão na cabeça de alguém no pecado, não existe isso. Sou passível de erro, luto para ser um homem santo, não é brincadeira, eu digo para vocês, não é fácil ser um homem de Deus, para chegar aqui na frente e pregar, é com temor e tremor. O Roberto foi disciplinado, sei que o Jeff é um homem de Deus, ele cuida desse ministério de louvor com o maior zelo, mas não tem proteção. O Roberto Marinho pagou a passagem dele para Portugal, ele vendeu os CDs, eu falei, se você quiser andar comigo, eu vou te mostrar como que nós podemos rir, como nós podemos divertir, como podemos ser homens de Deus em qualquer ambiente, em qualquer lugar, sem precisar de pornografia, sem precisar de imoralidade, sem precisar de obscenidades. Eu vou te mostrar. Eu vou pregar em Portugal. Se você quiser ir, você vai, mas você tem que pagar a sua passagem. Ele comprou a passagem dele, mais de $1.000, vendeu os CDs dele, com o salário dele cortado, que é uma ajuda de R$1.000 que ele recebe, e mais R$500 para pagar o aluguel. Estou falando na luz aqui para vocês, para nós repreendermos todo o espírito de fofoca. Ele comprou a passagem, foi lá, ficou assentado, não tocou, só para andar comigo, eu, ele e o Tiago.
Fui aos Estados Unidos, ele disse: meu pai, deixa eu ir com o senhor. Pode, mas você vai pagar a sua passagem. Ele pagou a passagem dele, foi para lá, pastor Dervi, ficou assentado. Aí eu liberei ele para ministrar. Ele ministrou com quebrantamento, diante de Deus, humilde na presença de Deus. Eu liberei ele outra vez. Voltei a Portugal, voltei à Europa. Ele pagou outra vez a passagem dele. Na casa dele, na geladeira, só tinha água na geladeira. As filhas do pastor Carlos foram lá. Era o preço. Água na geladeira. Não tinha frutas. Nada, porque o salário dele fora cortado. Ficou devendo na tesouraria. Todo o dinheiro da venda do CD dele, ele trouxe e pagou. Pagando tudo. Vendendo CDs, comprando CDs por R$8. Lá onde, da gravadora que gravou. E ele vendendo por R$12. Humilde. A Isabela sabe, nós conversamos. E fofoca com o nome. E fofoca com o nome. E fofoca. E coisas de 1 ano atrás, de 2 anos, sendo colocadas como se fossem hoje. Ele vai ficar 1 mês sem subir aqui nesse altar, nos cultos de domingo. Ele já foi disciplinado, mas por causa de fofoca, eu liberei para estar com o pastor Dervi, que é um dos tutores dele. Um dos tutores dele. E o pastor Dervi vai contar com ele só no culto de segunda-feira. Porque é um discipulado que está sendo dado. Nós não podemos falar mal da vida dos outros, jogar as pessoas na lama, irmãos. Nenhum de nós aqui, olha, pode ser a pessoa mais santa, pode ser o mais santo de todos, todos. Se eu passar a sua vida aqui, nos últimos 7 dias, não fica uma pessoa aqui na igreja. Pode ser o mais santo aqui, olha. Pode ser a mulher mais santa. Se Deus passar a sua vida ali, nos últimos 7 dias, o que você fez, dentro de casa, no banheiro, na rua, no coração, se Deus abrir a vida de qualquer um, esse culto termina sem uma pessoa aqui dentro. Todos vamos embora. Sabe por quê? Só tem um que é justo, só tem um que é santo, só tem um que tem poder para perdoar pecados, só tem um que é o Salvador, só tem um que é Santo dos santos, Rei dos reis, Senhor dos senhores, só Jesus Cristo. Só Ele. Mais ninguém. Ninguém, nenhuma pessoa. Se Deus mostrar nossas atitudes no obscuro, não fica uma pessoa aqui. A Bíblia diz isso. Que João, o apóstolo, chorava muito, chorava. Por que João chorava? Chorava muito, muito. Porque estava lá Moisés, Maria, a mãe de Jesus, Pedro, Tiago, João, Isaías, Madalena, todas as pessoas salvas, eu e você, todos nós diante de Deus, todos, sem exceção. E uma pergunta vinha diante de Deus: tem alguém que tem autoridade para abrir o livro da vida? Maria estava lá, santa mulher. Tem alguém que tem autoridade? Os apóstolos estavam lá, todos. E nenhuma pessoa levantou a mão. Nenhuma pessoa disse: eu posso abrir o livro da vida. Ninguém. Aí Jesus Cristo se levantou e disse: eu posso abrir o livro da vida. Só Jesus. E pegou o livro nas mãos de Deus e leu o nome de todas as pessoas que foram justificadas. Só Jesus. Por isso que Ele é o Salvador. Por isso que Ele é misericordioso. E uma pessoa fala um negócio, fala outro, aí vê o pastor Roberto aqui. Por isso que eu sou obrigado a chegar no púlpito e dizer, para expor mais a pessoa, para machucar mais a pessoa, para machucar as pessoas que já sofreram por ele, para machucar a esposa, para a esposa que não sabia de nada ficar sabendo, para ninguém visitá-la também, para preservar um casamento. A pessoa já sofreu os danos, já sofreu as consequências, mas se deixar um espírito de fofoca, o pastor está protegendo porque o talento é mais importante. Não,
Essa igreja, ela existe sem pastor Jorge. Essa igreja existe sem instrumentistas. Ela existe sem Isabela. Ela existe sem músicos. Quem não pode faltar aqui é Jesus. É Ele, só Ele, cujo nome está ali, Jesus.